Você acha que a figura de um líder é importante nas várias camadas da sociedade? O que Deus pensa sobre isso a respeito da sua obra? Que falta faz um líder? É sobre isso que iremos estudar hoje no programa EBD Comentada Online. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. E aqueles que estão chegando pela primeira vez são muito bem-vindos. Fique até o final desse programa porque nós vamos aprender lições preciosas com a palavra de Deus. Continuamos aí no nosso quarto trimestre de 2022, lições bíblicas jovens. E o tema é liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir, tá? Se você quer adquirir o livro, é muito importante esse livro, inclusive para depois, mesmo depois que você não estiver mais na época dessa aula, é algo importante que a liderança envolve várias camadas da sociedade. O link está na descrição aqui do vídeo, tá bom? A lição de hoje é a lição de número 5, que vai ser ministrada no dia 30 de outubro de 2022. Inclusive, esta é a data das eleições para definir o nosso novo presidente da República, do segundo turno, né? Essa data é o segundo turno e nós vamos, inclusive, fazer uma oração por esse momento. E o tema é a falta que faz um líder. Que falta? Líder é importante? Não é importante? Por que precisa ter líder? Vamos entender tudo isso no decorrer desta aula. Então nós vamos fazer uma oração. Quero convidar você a fazer uma oração pela nossa nação, porque nós estamos aí, você pode assistir esse vídeo um pouco antes dessa data ou até mesmo na própria data. É uma data que eu acredito que menos pessoas vão estar acompanhando a aula da Escola Dominical presencialmente porque vão ter que votar, mas desde já nós temos que orar pelo futuro da nossa nação. O apóstolo Paulo nos ensina isso quando ele escreve sua carta a Timóteo sobre orar pelas autoridades. Então, em outros lugares também temos entendimento sobre isso na Bíblia. Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, render graças por mais essa oportunidade de estar aqui no programa EBD Comentado Online para ministrar esta lição de número 5, lições bíblicas jovens. Peça a iluminação do teu Espírito para ensinar as verdades de acordo com a tua palavra. Peço que ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que possam também, Senhor querido, Senhor amado, compreender a tua palavra e juntos possamos colocar em prática. Quero te pedir, Senhor, por essas eleições. Quero te pedir que o Senhor possa trazer consciência a cada um de nós sobre o nosso dever de cidadão para votar e que tenhamos, Senhor, o entendimento de votar em alguém que realmente, Senhor, respeita ou não é contra os teus princípios, Senhor. Porque se elegermos alguém que é contra os teus princípios, que defende coisas que vão contra a tua palavra, traremos sobre nós, Senhor, dor, tristeza, lamento e seremos culpados desta situação. Então nos ajuda, Senhor, a não votar por paixão por pessoa, mas sim por plano de governo, por projeto, por propostas que são apresentadas. Senhor, que possamos observar a caminhada de cada um que está sendo aí, Pai querido, candidato, e que o Senhor nos ajude a tomar a melhor decisão em nome de Jesus, em nome de Jesus. É importante não fazermos uma votação por paixão política, porque se fizermos isso, vamos desconsiderar o que a pessoa defende e vamos acabar trazendo dor sobre nós. E aí depois vamos chorar, só que a culpa vai ser nossa. Então que Deus tenha misericórdia de nós e da nossa nação. Vamos lá, eu quero agradecer a todos vocês de cada parte do Brasil que acompanha o canal aqui e o programa EBD Comentado Online, você da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, que é a minha região, e também a região Sul. Você que está fora do Brasil também, eu quero deixar o meu abraço para você que está no Brasil e fora do Brasil. Sinta-se abraçado por mim e eu agradeço você estar sempre aqui. Se você faz parte, está assistindo de um país que não está relacionado aí, por favor me avise para eu acrescentar aqui na lista. Vamos para o nosso texto principal da aula de hoje?
Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Olha a situação desse povo nessa época. Resumo da lição: Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo, e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Texto bíblico, Juízes capítulo 2, versículos 7 a 14, e você vai poder entender esse texto aqui, aonde eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as aplicações do texto no Expondo as Escrituras, que já está aqui no canal. Tô deixando para você aqui o link. Eu te aconselho primeiro assistir esse vídeo para depois assistir essa aula de hoje, mas se você quiser primeiro assistir a aula de hoje e depois assistir o vídeo, ele vai estar lá no final também dessa aula, vai ter lá um lugar que você vai poder clicar, tá bom? Então, a falta que faz um líder, eu faço a exposição, assista esse vídeo, vai contribuir muito para a clareza dessa lição. Objetivos da lição: mostrar como se deu o período dos juízes. Primeiro ponto. Conscientizar a respeito da falta de um líder e apresentar a solução necessária para que não faltem líderes vocacionados e treinados. Bom, se você deseja baixar o se você deseja baixar o PDF desta aula de hoje, também o Expondo as Escrituras você pode baixar. Você pode prestar atenção nesse aviso, porque serve para baixar todos os PDFs dos vídeos que eu coloco aqui, que eu publico aqui no canal. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar: PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade: a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então você já sabe, você tem direito de baixar tudo gratuitamente, tá? Só não tem PowerPoint, né, nesse caso das aulas da EBD, porém você pode baixar todos os PDFs gratuitamente em cada vídeo. Porém, se você quer semear no meu Ministério de Ensino, contribuir R$ 14,99, R$15, é um valor bem simbólico, apenas para que você tenha tudo num único lugar. O link está na descrição. Introdução, tá? O livro de Juízes é marcado pelo quê? Por uma época de altos e baixos. Quando você entra na introdução da revista, o que está em preto aqui na tela é o que está igualzinho na revista, ou a ideia do que está na revista. Porque nem sempre eu vou estar lendo tudinho que está na revista, mas a ideia do que está aqui. Isso aí você não vai ter nenhum problema, tá? E se tiver em vermelho, ou é uma referência bíblica, ou eu estou ali fazendo um comentário da lição. Então, o livro de Juízes é marcado por uma época de altos e baixos. Sobe, desce, sobe, desce. Declínio espiritual, moral e social. A vida espiritual deles, relacionamento com Deus, está em queda. A vida moral, ou seja, as atitudes, o comportamento moral deles está em queda. E também a parte social deles, interação entre pessoas, com quem poderiam se relacionar, com quem não poderiam se relacionar, está em queda. Um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. Porque no tempo de Moisés e de Josué, eles estavam constantemente na frente do povo. Só que nessa época não é assim que está acontecendo. Antes de avançarmos para os tópicos dessa lição, é preciso ainda dizer que há muitas lições a serem aprendidas no livro de Juízes. Então, a falta de um líder, a falta que faz um líder, não é a única lição. Só que o foco aqui se volta para uma avaliação que busca mostrar a ausência de líderes colocados e confirmados por Deus. A ausência de líderes colocados e confirmados por Deus traz consigo terríveis consequências, como a tolerância com o erro e as derrotas geralmente sendo maiores do que as vitórias. Então há uma necessidade de um líder constante, como na época de Moisés e de Josué.
as lições do livro de Juízes não está apenas na falta que faz um líder, mas nós vamos, nesta lição, apontar essa questão. Então, que você tenha isso, porque senão você pode achar que o livro de Juízes só trata disso. Não, de forma nenhuma. Porém, nessa lição de hoje, nós vamos mostrar essa questão da falta que faz um líder. Tópico 1, o período dos juízes. Vamos fazer um contraste aí entre Josué e Juízes? Em Josué, alegria. Em Juízes, soluço, choro. Em Josué, visão celestial. Em Juízes, interesses terrenos. Você vê que quando você está buscando mais a Deus, as suas prioridades e as minhas prioridades mudam. Você passa a priorizar mais as coisas espirituais. Jesus diz isso nos evangelhos, ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Quando você prioriza o reino, quando você tem em mente o reino em primeiro lugar e uma vida de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, Deus vai abençoar sua vida, e o que é necessário para que você tenha a sua vida, para você viver, Deus vai suprir. Então você vai ver que em Josué, visão celestial, busca pelas coisas espirituais. Em Juízes, interesses terrenos. Em Josué, vitória. Em Juízes, derrota. Em Josué, progresso. Desculpe. Em Juízes, declínio. Em Josué tá assim, ó. Em Juízes tá assim, ó. Em Josué, fé. Em Juízes, incredulidade. Em Josué, liberdade. Em Juízes, servidão. Talvez você diga assim: mas pastor, só tem soluço, interesse terreno, derrota, declínio, incredulidade, servidão e juízo. Não. Eles têm horas que eles se arrependem, eles se voltam para Deus. Mas o que nós estamos tratando aqui é o que predomina no tempo dos juízes. Isso é perigoso. Porque às vezes isso também pode predominar na nossa vida individualmente. Em vez de termos interesses espirituais, tem interesse terreno. Em vez de termos vitórias, temos derrotas porque estamos andando segundo o nosso coração. Lembra do texto principal? E cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então eles não seguiam o que a Bíblia ensina, o que a palavra ensina. A Bíblia completa ainda não havia, mas havia a lei que Deus havia dado a Moisés. Os 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, já existia. E eles estão seguindo o seu coração. Ainda que muitas vezes essa lei era oral, mas eles estão seguindo o seu coração. Juízes, a estrutura do livro, fracasso na expulsão dos cananeus. Havia uma ordem para eles assumir a terra e botar esse povo para fora. A terra era do Senhor, ele dava para quem ele quisesse. Chegou o tempo do juízo para os cananeus. E uma forma de punição de Deus era expulsar eles da terra. Ciclo de apostasia, e você já vai entender isso. Depravação do povo de Israel. Eles estão em declínio. Tá? E aí você pode dividir o livro aí, o fracasso do capítulo 1 ao capítulo 2, 5, o ciclo de apostasia do capítulo 2, 6 ao 16, 31, e a depravação do povo do 17 ao 21, 25. Vamos lá? Livro de Juízes. O livro de Juízes. Vamos lá, vamos entender algumas coisas aqui, nesse primeiro subtópico. É um livro histórico do Antigo Testamento. O autor é desconhecido, existe aí a possibilidade de ter sido Samuel e outros, mas não temos como afirmar. É um período que compreende a morte de Josué até a ascensão de Saul como rei. Então, desde que Josué morre até Saul ser levantado como rei, está dentro do tempo de Juízes. Está dentro desse período. Por exemplo, o livro de Ruth acontece dentro desse período. Muitas pessoas, às vezes, desconhecem isso. O livro de Ruth está dentro do período de Juízes ainda também. Então, eu tenho aí, talvez fique um pouquinho pequeno para quem está na tela do celular. Talvez você podendo aumentar um pouquinho, pode ser, porque geralmente vídeo não é possível. Mas aqui, quem está na TV, pode ser que assista melhor. Nós temos aí, ó, Pentateuco, os 5 livros. Livros históricos. Então você vê que vem, ó, Josué, Juízes. Então ele faz parte dos livros históricos. Pastor, mas onde está na Bíblia isso? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e de sabedoria, livros proféticos. Onde está essa divisão? Não, não tem. Isso aqui é só para a gente estudar a palavra de Deus, para ter uma compreensão do que se trata aquele assunto, né? Está enquadrado em que grupo, em que seção,
para você ter uma compreensão melhor, tá? Olha o que acontecia no tempo de Juízes. É um ciclo, começa com Israel desobedece, Israel é oprimido, Israel clama, Deus levanta um libertador, Israel é liberto, Israel fica em paz, aí Israel de novo volta a pecar. E aí fica repetindo esse ciclo durante todo o livro. Israel está fazendo isso. Tá? Lições que aprendemos com o livro de Juízes. Existe perigo e prejuízos quando o povo fica sem uma liderança. Por quê? Porque eles repetem um ciclo de desobediência. Deus é benevolente e longânimo. Por que Deus é benevolente e longânimo? Porque mesmo o povo pecando, Deus, quando eles se arrependem, Deus se inclina a eles. Então isso mostra a benevolência e a longanimidade de Deus. Até porque Deus não os destrói, ou Deus não os rejeita para sempre. Mas eles escolhem a consequência dos seus pecados. Ainda, o Senhor sempre ouve e atende o seu povo quando este se arrepende de seus erros e o busca. A graça de Deus está presente no Antigo Testamento, favor imerecido. Não se usa a palavra graça no Antigo Testamento. Você não encontra quase a palavra graça nesse sentido, como no Novo. Porém, ela está lá. Porque essa questão de Deus ser benevolente, de Deus ser misericordioso, de Deus ter compaixão, tudo tem a ver com a sua graça. O amor de Deus tem a ver com a sua graça. Porque senão Deus destruiria tudo, acabava com tudo. Mas não, Deus usa da sua graça. Olha o ciclo do povo. Desobedece, é oprimido, clama. Deus levanta o libertador. Israel é liberto, Israel fica em paz. Está vivendo em paz. O libertador até morre depois, falece depois de anos. Aí o que acontece? Israel volta a desobedecer de novo. Ainda podemos dizer, Deus tem levantado ao longo da toda a história homens e mulheres fiéis para liderarem o seu povo. É preciso entendermos que durante essa época as tribos não eram unidas. Então, Deus deu uma parte da terra para uma tribo, para outra, para outra, para outra. Então não havia Israel como uma nação unificada, como no tempo dos reis, como no tempo de Josué, apesar de não estarem ainda numa terra, como no tempo, né, depois no final de Josué sim, mas no início do seu ministério não, como no tempo de Moisés. Então não havia essa unificação do Israel como um todo. Então eles estavam muito divididos ainda. E isso favorecia algo. É preciso entendermos que durante essa época as tribos não eram unidas. Povos inimigos assolavam tranquilamente algumas das áreas tribais isoladas. E os juízes serviam mais a seus próprios distritos do que ao restante da terra ocupada por Israel. Então, quando Deus fala de alguns juízes, não quer dizer que ele estava julgando o Israel como um todo, mas sim determinado lugar, determinado distrito, determinada localidade. E é por isso, ouça o que eu vou dizer aqui para que você não diga que eu falei o que a Bíblia não está falando. É por isso que alguns estudiosos acreditam, pelo tempo que durou o livro de Juízes, que somando cada tempo de cada juiz, é por isso que eles, porque não acaba a conta não fecha, que eles acabam entendendo que enquanto um juiz estava defendendo um grupo num lugar, uma tribo num lugar, outro juiz, na mesma época, num lugar muito mais afastado, também estava defendendo uma outra tribo ou um outro grupo. Por causa que quando você pega, Eudes teve tantos anos como juiz, Débora teve tantos anos como juíza, e assim vai, acaba que o tempo não bate. Então entende-se que poderia estar dois juízes julgando ao mesmo tempo em locais diferentes. Uma vez eu citei isso aqui, alguém perguntou, onde está escrito isso na Bíblia? Não, não está escrito na Bíblia. Mas basta você somar o tempo de cada juiz que a conta não vai fechar. E como Israel não era nação, não estava unificado, o juiz era levantado naquela região para ajudar aquele povo. O outro juiz era levantado em outra região para ajudar o outro povo e às vezes nem estava julgando algumas outras tribos. Isso é importante dizer aqui.
Essas informações aclaram que o livro de Juízes, que informações que Israel, as tribos não eram unidas, isso traz uma clareza para podermos ver algumas coisas. Fatos de uma época de guerra e combate que trouxeram prejuízo e sofrimento ao povo de Israel. Aí você entende por quê. Porque eles não se uniam como uma nação, como um povo só, para lutar contra os inimigos. Quem lutava era aquela tribo que estava sendo atacada, aquela região que estava sendo atacada. A falta de uma unidade entre o povo de Deus como resultado da falta de uma liderança consolidada e permanente. Porque se houvesse um líder, ele era líder de todo o povo. Mas naquele tempo não havia alguém que liderasse o povo como um todo. 3. Com a desunião de um povo, torna-o presa fácil de seus inimigos. E não é o que acontece às vezes na igreja? O povo desunido. E o inimigo consegue brechas para poder atacar o povo de Deus por falta de união. Na verdade, de unidade nesse caso. Porque aqui não está tratando de união de estar junto. Está tratando de unidade de fazer parte do mesmo povo. A união, se a gente for olhar, a palavra união, ela pode estar relacionada a você se ajuntar e daqui a pouco não estar mais junto. Nesse caso, né? Mas a unidade, um faz parte do outro. Não tem como desconectar. Não tem como desconectar. Certo? Porque um passou a fazer parte do outro. É um corpo. Por isso que a igreja, ela é exemplificada como um corpo. Não tem como tirar o coração do corpo. Não tem como tirar um rim do corpo. Não tem como tirar um pulmão do corpo. Faz parte do corpo. Certo? E em quarto lugar, o grande sofrimento de uma geração inteira pela falta de um líder espiritual forte. Porque em todas as tribos, elas não tinham uma liderança única. Então isso faz com que a geração daquela época, do tempo de Juízes, sofresse. Porque cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Falta de líder. 2. A liderança dos juízes. A palavra tradicionalmente traduzida por juízes é sofetim. Sofetim. Não se refere primariamente nesse livro a oficiais de justiça, igual nós conhecemos aqui, tá? Embora a palavra também tenha de fato esse sentido, Êxodo 18:13. Eles eram antes líderes militares e chefes de clãs, tá vendo? Chefe de clãs, de tribo. Que Deus usou para livrar Israel dos inimigos que ameaçaram parte do seu território por um longo período. Parte do território, não território total. São 14 juízes ao todo quando consideramos Eli e Samuel, porque eles também eram juízes. Apesar de não estarem relatados dentro do livro de Juízes. Apesar deles não constarem, né, como eu disse. Aí eu tenho aí uma tabela para mostrar para você. Ó. Otiniel, o período dele... o período de opressão aí foi 8 anos. Período de paz, 40 anos. Eude, 80 anos de período de paz. 18 anos de período de opressão. Sangar, não tem. Débora, 20 anos de opressão, 40 anos de paz. Gideão, 7 anos de opressão, 40 anos de paz. Tola, desconhecido período de opressão, 23 anos de paz. Aí você tem Jair, Jefeté, Ibzan, Elon, Abdon, Sansão, 40 anos de opressão, 20 anos de paz, tá? Então você tem aí a relação desses juízes. Tanto é que aqui não está nem Eli, nem Samuel, mas eles são considerados juízes também. Desses 14, 6 foram militares: Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. 2 homens foram de importância especial quanto ao contraste de liderança espiritual. Eli, juiz e sumo sacerdote, não foi um bom exemplo para o povo. E Samuel, juiz, sacerdote e profeta, um bom exemplo para o povo. Então, tem Eli que não foi um bom exemplo, porque era um homem tolerante com seus filhos, com os pecados, apesar de falar, não tomava nenhuma decisão. E Samuel, um bom exemplo. Os juízes foram pessoas escolhidas por quem? Por eles mesmos? Passava de pai para filho? Não. Os juízes foram pessoas escolhidas por Deus para governar o seu povo. Eles não herdavam a função. Não passava de pai para filho. Não ensinavam a lei. Não era dever dos juízes ensinar lei, como era o caso dos sacerdotes. Não era dever dos juízes ensinar a lei, tá? Os profetas também, às vezes, falavam da lei, mas os juízes não era dever deles ensinar a lei, mas a cumpriam, era dever cumprir a lei.
e ensinavam o povo a fazer o mesmo. Vocês precisam cumprir a lei. Mas eles não ensinavam, né? Não tratavam do ensino diretamente. Sob a autoridade e o poder de Deus, eles realizaram grandes feitos. O período dos juízes está entre 350 a 410 anos. Na revista 410, mas tem quem diga 350, e aí não tem uma concordância. É muito incerta a cronologia bíblica. Então, mais ou menos esse tempo. Agora, imagine Israel viver de 350 a 410 anos nessa oscilação. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Meu Deus. 3 fatos importantes referentes aos juízes devem ser considerados. Chamados por Deus, certo? Dotados de poder especial, e a maioria deles pertencia àquela classe descrita por Paulo como as coisas fracas deste mundo, as coisas vis deste mundo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. Deus chama quem ele quer, mas isso não quer dizer que a pessoa chamada vai ficar de qualquer jeito. Não vai se interessar por estudar, por aprender, por ser aperfeiçoado. Porque isso é um engano. Que alguém pode dizer assim, ah não, Deus chamou dessa forma, eu vou continuar assim. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender que temos a responsabilidade de ser aperfeiçoados, de haver uma capacitação, de ser treinados. Tá bom? 3. O contexto social dos juízes. Como é que era aquele contexto em sociedade? O que predomina no tempo dos juízes era, não havia rei em Israel. Juízes 18:1. E cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21:25. Isso aqui faz até um contraste com as outras nações que tinham reis. Israel ainda não tinha rei. Você vai ver que no livro de Samuel, justamente, eles querem o quê? Um rei. Porque todas as outras nações têm um rei. E eles não têm um rei. E eles querem um rei. Eu sei que aqui já é um outro assunto, já é uma outra palavra, mas só para mostrar para vocês que o que predominava era eles não ter um rei. Mas por que eles não tinham um rei? Porque ainda não era tempo de ter um rei. Eles estavam vivendo uma teocracia. Deus estava governando sobre eles. Mas eles rejeitaram o governo de Deus. E aí chegou o tempo de Deus estabelecer os reis. Deus ia estabelecer reis. Deus já havia falado por intermédio de Moisés sobre os critérios para estabelecer um rei. Só que o povo queria adiantar as coisas. Adiantar o tempo. E aí Deus acaba permitindo com que aquilo aconteça. Ele já sabia que o povo ia fazer isso, só que o povo está fazendo isso pelo seu próprio coração e não pela vontade de Deus. Deus permite que aquilo aconteça e eles ainda sofrem mais consequências no reinado de Saul, quando Saul é rei. Então, por causa disso, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21:25. Imagina, eu vou fazer o que eu acho certo, você faz o que você acha certo, o outro faz o que... Por isso que o cristão não pode viver do que acha. Ele tem que viver do que a palavra de Deus diz. Ah, eu acho. A minha opinião, sua opinião, mas a sua opinião é sua baseada no que você pensa ou no que a Bíblia diz? Se é baseada no que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Deixa até de ser uma opinião em si. O povo se achava livre para fazer o que quisesse. Olha a consequência. Não tinha uma liderança, faço o que eu quiser. Imagina uma pessoa que não congrega em lugar nenhum. Ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai fazer o que ele achar certo. Ele não vai se preocupar com muita coisa. Ah, mas ele pode estudar a palavra, mas precisa de um líder, precisa de um guia. Foi Deus quem estabeleceu isso. Não é o homem que estabeleceu, foi Deus. Nós vamos ver isso aí. Por isso, sem um líder, a desobediência predominava. Se desviaram dos mandamentos. Não ligavam para os feitos de Deus. Eles desconheciam os feitos de Deus. Eu falo sobre isso no Expondo as Escrituras. Dessa aula. Eles desconheciam os feitos de Deus. Não reconheciam o que Deus havia feito pelos seus antepassados. Imagina, o líder pontua isso. Quando Josué está ali no capítulo 24 chamando o povo para a renovação de uma aliança, ele diz, se vocês quiserem servir os outros deuses, é com vocês. Da além do rio ou daqui, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se posiciona. Mas sem um líder não há posicionamento. Aí mais, não tinham comunhão com o Senhor e se entregaram à idolatria. Passaram a adorar outros deuses, os deuses da terra lá, dos cananeus. O povo de Israel não tinha um líder como referência. Porque um líder passa a ser uma referência. A igreja é a cara do seu pastor. Isso aqui é uma forma de falar. Se o pastor é um homem que gosta de estudar, se o pastor é um homem que é dedicado a determinadas coisas, a igreja
parte daquela igreja, uma boa parte da igreja, se concentra naquilo também. Mas se não há líder, não tem nem ali um modelo para ser seguido, um exemplo, vamos dizer assim. Esse longo e difícil período da história de Israel é muito bem descrito pelo livro de Juízes, em que é possível perceber a lacuna que a morte de Josué deixou, já que ele servia como uma espécie de elo, Josué era uma espécie de elo, entre o povo e a liderança de Moisés representava. Entre o povo e o que a liderança de Moisés representava. As ordenanças de Deus e os seus feitos maravilhosos. Josué estava do lado de Moisés. Quando Moisés falece, morre, parte, o povo está sendo guiado por Josué, mas eles são lembrados das coisas que Moisés falou por intermédio de Josué, que lembra, mas Josué faz uma ponte entre o povo e as coisas que foram ensinadas. Só que quando Josué morre, essa referência se perde, porque não é preparado um outro líder. Não é preparado um novo líder. E agora o povo, cada um faz o que parecia bem aos seus olhos. O livro de Juízes, portanto, remonta a uma época em que é bem descrita sobre as seguintes condições. Olha o que está acontecendo. Uma fase de transição, porque vai sair de uma parte para entrar numa outra parte futuramente, os reis. Um povo sem a figura de um líder, não tem líder. Aí quando você fala assim, mas pastor, não tinha os juízes, mas eles não estavam ali governando Israel como um todo. Era parte. É por isso que é bom entender isso aqui. Eles não estavam ali julgando Israel como um todo, porque Israel não estava unido ali como um povo só. Cada tribo estava dividida numa parte da terra e havia lacunas. Havia lacunas no qual os inimigos entravam. Distanciamento do povo. Tá entendendo? E um povo sem as devidas condições para ser governado por um rei. Então é uma fase de transição, um povo sem a figura de um líder e um povo sem as devidas condições para ser governado por um rei. Eles não tinham condições de ser governados por um rei ainda. Bom, que tal uma arte digital para a sua igreja? Culto de irmãs, culto de varões, culto de mocidade, congresso de irmãs. Algumas pessoas já viram esse anúncio e fizeram a arte com a Manhãs Artes Digitais. Se você é um profissional liberal, também você pode fazer. E se você também tem uma empresa, preste atenção. Criação de artes digitais para divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Então não deixe de aproveitar, tá bom? Entre em contato aí e faça a sua arte hoje mesmo. Tópico 2, a falta de um líder. Você viu que tem uma imagem lá em cima, cadê o líder? Não tem. Quem lidera? Imagine um mundo sem líderes. Foi Deus que estabeleceu o governo. Logo lá em Gênesis 1, fala que Deus falou para o homem e a mulher ali governar. O governo tinha sido dado. Deus estabeleceu. Quão trágico seria a vida sem a presença de pessoas com a capacidade de organizar a lista de prioridades para ações. Então veja o papel de um líder. Organizar a lista de prioridades para ações. Quais são as prioridades? Quando não tem quem identifique quais são as prioridades, até dentro de uma casa, a coisa fica uma bagunça. Começam a fazer coisas que não é a prioridade. E é por isso que muitas vezes nós nos sentimos frustrados. Você precisa colocar no papel a lista de coisas para fazer e depois ver quais são as prioridades daquela lista e começar pela que é mais importante, vir descendo, até você resolver tudo. Aí você pega uma coisa que não tem prioridade nenhuma, vai gastar tempo para resolver aquilo, recurso para resolver aquilo, e aquilo que é mais importante ficou sem ser resolvido. Lista de prioridades, tá? E ações, né? De oferecer direção em tempos de incerteza. O líder tá ali para isso. De servir de referência e circunstância que se requer a tomada de decisões.
O líder é uma referência sobre isso. De coragem em tempos árduos de batalha e comprometidos com Deus ao ponto de influenciar seus liderados e até mesmo a sua geração. Coragem. As pessoas olham para o líder e falam, poxa, ele é corajoso, ele tá aí lutando. Não é uma coragem humana, é uma coragem vinda da parte de Deus. Ah, também não vou desistir não, meu pastor. Agora, se eu ficar sempre me lamuriando, sempre... aí não tem. Ou então, se não tem liderança, como pode? Se um filho vê o pai o tempo todo tomando decisões acertadas, ninguém é perfeito, vai errar uma hora ou outra, mas tomando decisões acertadas, cumprindo o papel dele de pai, cumprindo o papel dele de marido, quando esse menino crescer, ele tem todo um ambiente, ele foi criado dentro de um ambiente onde ele tem toda a expectativa de ser um bom pai e um bom marido. Mas se ele não tem referência de pai, como é que ele vai ser um bom pai? Se ele não tem referência de marido, o pai como marido, como é que ele vai ser um bom marido? Se ele não viu, pelo menos. Porque muitas coisas a gente aprende com o que vê. Eu via meu pai, alguém vai dizer, eu via meu pai como ele tratava a minha mãe. Eu via meu pai como ele cuidava de mim como filho. E aí o filho vê o pai como uma referência. Na atualidade usa até a palavra herói, já que nós estamos dando aula aqui para jovens também. Herói, o pai como um herói. Mas tem casas que não tem referência de pai, não tem referência de marido, não tem referência de mãe, não tem referência de esposa. A mãe tá lá, mas não age como uma mãe deveria agir. O pai tá lá, mas não age como o pai deveria agir. O marido tá lá, mas não age como o marido deveria agir. A esposa está lá, mas não age como a esposa deveria agir. O que acontece? Problema. O problema. Eu não premeditei isso. Liderar é conduzir pessoas orientando-as nas mais diferentes situações da vida. Tá vendo aí? Ele na frente, o líder, e os outros vêm acompanhando. Enquanto eles estão acompanhando o líder, eles estão sendo treinados. Você, jovem, observa o seu pastor, se o seu pastor tem aí esse referencial, observa a sua liderança de juventude, para ver. Agora, você que é líder tem que dar um exemplo. Você que é um líder de jovem tem que dar um exemplo. Liderança de irmãs, exemplo. Liderança de varões, exemplo. Senão fica sem um modelo para poder ser imitado, um exemplo para ser imitado. Então, o líder é isso, conduzir pessoas orientando nas mais diferentes situações da vida. Imagine uma igreja que o pastor trata as coisas e nunca cumpre. Ele vai estar formando pessoas que vão fazer a mesma coisa. Ah, pastor, mas isso... a pessoa pode seguir o caminho do líder e ele vai estar certo fazendo? Não, claro que não está certo. Mas eu estou dizendo que por ele estar numa posição de influenciar, algumas pessoas vão acabar repetindo isso também. Tem líderes que querem que os irmãos cheguem cedo no culto. Ele não chega cedo no culto. Como é que ele quer que as pessoas cheguem cedo? Tem que ser uma referência. A liderança precisa ser uma referência. Agora, é claro, às vezes ele tem um compromisso, é uma pessoa que trabalha fora, a igreja que ele congrega ou que ele pastoreia, não é uma igreja que tem recurso para colocar ele em tempo integral, tudo bem, mas ele vai ter que ter alguém que o substitui, que esteja lá. Porque senão o povo não pega um compromisso. Você sabia? Um grupo sem liderança está fadado ao desastre? Ao fracasso. Vai ser uma bagunça. Cada um faz o que acha certo. Por isso, imagine uma casa onde o pai e a mãe não se colocam na posição de pai e mãe. Cada filho faz o que quer. Quando vê que não, é por isso que é o maior perigo. Não é o assunto aqui hoje, mas é o maior perigo. Seu filho está sendo aí educado, entre aspas, pela internet, pelo aparelho smartphone, pela TV, pelos games. Quando vê que não, você tem um filho que está totalmente desorientado, desorientada. Então a liderança dos pais, a liderança do esposo dentro de casa, a liderança do pastor, a liderança da juventude, a liderança das irmãs, a liderança dos varões tem que funcionar, senão vira uma desordem, um desastre. Vejamos o que Jesus sentiu sobre isso, a falta de líder. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. O vermelho aqui é apenas para poder destacar o assunto, mas tá na revista, tá? Mateus 9:36. Então Jesus viu a multidão como não tendo pastor. Aprendemos duas lições aqui sobre isso. Primeiro, devemos cuidar para que haja líderes que se importam com o rebanho.
Segundo, a falta de líderes segundo o coração de Jesus é uma tragédia. Ezequiel denuncia, inclusive. Ezequiel denuncia. Deus usa Ezequiel para denunciar os falsos pastores. Na época, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Quando pastores apacentam a si mesmo, está faltando liderança, porque eles não estão cumprindo o papel que deveriam cumprir. Então, isso também é trágico. Tem um líder que não está cumprindo o papel que deve cumprir. A situação na qual o povo de Israel foi submetido no período de Juízes, somada à atitude e às palavras de Jesus aqui expostas, é suficiente para mostrar o quão grave e problemática é a caminhada do povo de Deus sem a presença permanente de uma liderança estabelecida pelo Senhor. Então tem que ter uma liderança, mas uma liderança que esteja atuando. Quando eu falei aqui dos falsos pastores, vai ter aqui no canal um Expondo as Escrituras que vai tratar sobre esse tema, sobre esse assunto. Eu te aconselho a assistir depois, tá? Ainda não. De repente, quando você assistir essa aula, já até foi publicado. Se você é assinante, se você é inscrito do canal, você recebe a notificação. Então tem que ter, senão vai ter problema. Jesus olhou ali e viu a multidão como ovelhas sem o quê? Sem pastor. E aqui eu queria aproveitar, em respeito a respeito do livro, de apoio aqui, na página 58, eu não botei na tela aí, quando Jesus fala isso aí, algumas coisas podem ser consideradas nesse versículo que Jesus diz que viu como ovelha sem pastor. Primeiro, Jesus não somente olhava, mas também foi um líder capaz de ver. Isto é, enxergar a necessidade das pessoas que o seguiam. O líder precisa ter essa sensibilidade. Segundo, Jesus foi um líder que se compadecia, quer dizer... Jesus foi um líder que se compadecia. Quer dizer, sentia a dor das pessoas que o acompanhavam. Então, ele via a necessidade e ele ainda sentia, ele tinha essa sensibilidade. Terceiro, Jesus identificou a falta de líderes nos seus dias. Tá faltando gente para apacentar meu povo. Os fariseus não faziam isso com os saduceus. Quarto, Jesus compara a falta de líderes com a falta de ceifeiros, indicando, dentre outras lições, o prejuízo de uma semeadura que ficará sem colheita e que, em consequência disso, poderá faltar alimento para as pessoas. Por quê? Porque não tem líderes. 2. As consequências gerais. A falta de uma liderança causa. Vamos lá. As pessoas ficam sem ter uma direção e se tornam como um barco à deriva, sem direção. Sem leme. O povo passa a ter a ideia errônea de que é livre para fazer que bem entender, ou que bem entender, prejudicando o próximo, porque aí, como eles não têm regra, eles fazem o que quer, e aí prejudica o próximo, porque eles pensam só em si, a si próprio, porque eles prejudicam a eles também, e a nação como um todo. Porque se há um grupo que vai prejudicando, e vai, aquilo envolve o todo. Agora imagine a igreja com uma ideia assim. A igreja toda está prejudicada. As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques dos inimigos e a toda sorte de males, quando não se tem uma direção. Você já prestou atenção que quando o inimigo ele ataca uma pessoa, na maioria das vezes, essa pessoa, a primeira coisa que ela faz, a intenção do diabo é tirá-la do meio do grupo, justamente para quê? Para ela ser uma presa mais fácil? Porque ela vai ficar sem uma liderança, sem alguém que esteja ali ajudando, coordenando, seja do departamento, o líder do departamento e também o pastor da igreja. Então preste atenção. A falta de líderes pode ocorrer pela falha de um líder em não se preocupar em preparar e trabalhar a sua sucessão. Josué, na verdade, não trabalhou isso, nós não sabemos o motivo, mas ficou essa lacuna. Outra possível causa para a falta de líderes em uma determinada geração é o propósito de Deus. Talvez alguém possa querer até enquadrar Josué aqui. Não foi proposital Deus não permitir Josué. Deus até usou Josué não ter preparado um líder porque ele tinha um propósito nisso. Pode ser? Talvez? Pode. Não sabemos ao certo. Mas que Deus usou a falta de líder para poder trabalhar na vida do povo, ele usou. Israel repete o pecado várias vezes. Por isso, uma das formas de Deus corrigir o seu povo é privando de líderes que o representem.
Israel fica repetindo. No tempo de Moisés, vira e mexe, eles estavam murmurando, reclamando. Josué começa a conquista. O povo começa a ficar meio lá, meio cá. Então Deus pode ter permitido eles ficarem sem líderes? Pode. Da mesma forma, quando ele quer abençoar e recompensar o seu povo, Deus o presenteia com líderes segundo o seu coração. Jeremias 3, versículo 14 e 15. Como a igreja do Senhor, devemos clamar a ele, pedindo que nunca falte líderes espirituais cujo caráter seja ilibado. Porque uma igreja sem liderança é uma igreja que está fadada ao desastre. 3. As principais consequências. Quando não há líder, existirá confusão social. Cada um quer o seu direito, cada um quer do seu jeito. Caos moral, pecados, prostituição, imoralidade, apostasia e desordem. Que eles não se entendem. Não funciona como um corpo. O líder, ter um líder, ajuda a manter a unidade quando ele está cumprindo o seu papel. Você vê que a presença de um marido, quando ele cumpre o papel dentro de casa, ajuda a ter a unidade. Pai, mãe, ajuda a ter unidade. Pastor na igreja, ajuda a ter unidade. O líder sempre tem que prezar pela unidade do grupo. Se tem líder que trabalha em cima de divisão de grupo, a nível de se aproveitar algum grupo para se favorecer, a divisão de algum grupo para se favorecer, ele não está cumprindo a liderança como devia. Por causa do pecado, o povo era oprimido e saqueado por diversos povos inimigos. Pecou, Deus entregava. Estava dentro da lei. Deus disse lá em Levítico 26 e em Deuteronômio 28 que se eles quebrassem a aliança, Deus permitiria isso. Então Deus só está permitindo o que eles já sabiam. Ah, pastor, mas Deus falou isso para a geração daquela época. Mas eles tinham que passar isso de geração em geração. Se não passaram, aí a consequência é pior ainda. A falta de um líder cristão resulta na lentidão e, em alguns casos, até na interrupção do processo de crescimento espiritual de crentes em Jesus. Porque Deus deu liderança justamente para trabalhar nesse crescimento. É só você ler Efésios capítulo 4, lá a partir do versículo 11 em diante, você vai entender isso perfeitamente. Inclusive, tem um Expondo as Escrituras aqui no canal que fala sobre isso dentro dessa parte de liderança também. Tá? Bom, o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida? Então não deixe de prestar atenção nesse aviso. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Divulgue o canal, outras pessoas estão precisando também serem edificadas em nome de Jesus. Tópico 3, para encerrarmos aí, a solução. Homenzinho com uma lâmpada lá, tá? Há pelo menos duas formas pela qual o problema da falta de um líder pode ser solucionado, sendo elas: primeiro, como é que pode solucionar a falta de um líder? Orar e pedir a Deus que levante alguém para preencher a lacuna. Faltou um líder, vamos orar e Deus vai levantar. Segundo, formar uma equipe forte, possibilitando que os seus membros desenvolvam habilidades de tal forma que haja aqueles que possam contribuir em função da liderança. Agora preste atenção, formar uma equipe forte e treinar para que eles desenvolvam a habilidade é uma coisa que tem que ser feita, porém tem que se levar em consideração o que é mais importante, essa pessoa ter sido chamada por Deus. Porque não adianta treinar a habilidade se Deus não chamou aquela pessoa. Então isso é muito importante falar aqui, tá bom? Atente para o fato de que, no primeiro caso, orar e pedir a Deus, a solução é de remediação. Ou seja, faltou um líder,
Ele não prepararam um líder, o pastor da igreja faleceu, ele não preparou um líder, vai ter que orar e pedir a Deus uma orientação. Remediação do problema. Não deveria ser assim. Mas não tem outro jeito, vai se orar. O líder da mocidade saiu, foi embora, não tinha uma pessoa ali ajudando, e agora quem vai assumir? Por isso que geralmente numa filial tem o pastor e o seu segundo. Numa igreja sede ou matriz tem o pastor e os vice-presidentes. E aí saiu, faz o quê? Não tem como. Vai ter que orar e pedir a Deus. Não tem o segundo, vai ter que orar e pedir a Deus para que possa saber quem vai assumir. Então, aqui é uma remediação. Já no segundo, de treinar, é preventiva. Ou seja, pessoas vão sendo treinadas. Se tem entre eles alguém que tem o chamado de Deus, ele vai poder assumir a posição. Diante da orientação de Deus, é claro. Diante disso, observe as seguintes conclusões. Vamos lá. 1. A solução para o problema da falta de líderes... Não. A solução para o problema da falta de líderes. No caso de não ter sido preparado, vai se orar e pedir uma direção. Ou vai se treinar e aquele que tiver chamado, caso seja necessário, vai assumir porque já foi treinado. 2. O crente deve orar para que Deus levante líderes segundo o seu coração. É dever da igreja. A igreja deve orar. Senhor, dai pastores segundo o teu coração. Dá uma liderança segundo o teu coração. E se o líder já está lá, Senhor, que esse líder possa liderar segundo aquilo que tu tens, que tu queres. 3. Em qualquer uma das formas de solução para o problema da falta de líderes, há pessoas vocacionadas à liderança envolvidas. Seja irmãs, seja varões, seja jovens. Todas as formas de solução dependem da ação divina, seja por oração ou seja por treinamento. 1. A inevitável necessidade de transição. Vamos lá. Por que necessita de transição? A obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas. Ou seja, há uma continuidade. Eu mostrei isso na aula passada, né? Deus começou chamando ali Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, depois vem José, e aí Moisés, aí Josué, e aí vai continuando. Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. Foi a vontade de Deus. Toda liderança é passageira, ninguém é eterno no sentido físico. Chega um momento que o corpo está cansado, precisa haver uma substituição. A transição é inevitável e deve acontecer segundo as orientações do Senhor. Não é, vão passar de pai para filho sem direção. Às vezes, realmente, o filho tem um chamado, mas não é uma coisa só de passar sem orientação do Senhor. O líder que prepara o sucessor demonstra reconhecer as próprias limitações, a dependência de Deus e o amor à obra, porque ele pensa nas coisas de Deus. Ele não pensa no benefício dele. Se ele não pensar em preparar um sucessor, ele está vendo aquilo como algo dele e não como de Deus. Ele precisa ver a obra como de Deus. Grandes líderes tiveram cuidado de trabalhar na transição de suas lideranças, dentre os quais se destaca a ousadia de Elias, quando escolheu a Eliseu como seu sucessor. 1 Reis 19:19. Certo? E, na verdade, escolheu porque Deus apontou, tá? Ele não foi a escolha dele. Sendo assim, o líder cristão que preza pela obra de Deus e que reconhece a sua própria limitação e o valor das outras pessoas trabalhará no sentido de permitir que o processo de transição, quando necessário e oportuno, é oportuno, chegou o tempo, ocorra de maneira tranquila, conduzindo serena e espiritualmente. Então o líder ele precisa reconhecer a sua própria limitação e o valor das outras pessoas. Não só ele pode trabalhar como líder. Se tem outra pessoa vocacionada, ela também pode trabalhar. E isso deve ser feito o quê? De forma tranquila. Foi assim que aconteceu com Moisés, quando ele vai treinando Josué, treinando, até que chega a hora da transição. O povo já está acostumado. Tem igrejas que o pastor, a liderança, ela não é trabalhada, não trabalha em cima disso. Aí quando o pastor não pode mais, vai assumir alguém que a igreja não estava muito acostumada. Tem igreja que tem até esse perfil, traz até pastores de fora para assumir. Mas geralmente, no geral, as Assembleias de Deus trabalham muito com essa questão de passar para alguém que já está ali. Mas às vezes essa pessoa não estava muito inserida, muito envolvida. Então o pastor tem que ter, a liderança tem que ter esse entendimento. Se vai trocar uma liderança de um departamento,
se não é uma coisa assim que aconteceu, que não tinha jeito mesmo, se sabe que vai ser necessário, se de repente alguém que está na liderança dos jovens recebeu um convite para uma oportunidade de trabalhar e ele tem um tempo ainda, tem que se trabalhar para poder fazer a transição entre ele e o segundo, ou entre ele e alguém que vai assumir. Senão sofre muito, irmãos. 2. O investimento nos mais jovens. Deus nunca teve problemas em usar pessoas independentes de suas idades cronológicas. Ele usou Samuel, jovem, Davi, jovem, chamou, Jeremias, jovem, e Timóteo também. Apesar que Timóteo, acredita os estudiosos, que quando Paulo fala ninguém despreza a sua mocidade, Timóteo estava ali numa idade entre 35 e 40 anos. Aí alguém vai dizer, mas 35, 40 anos? Mas para ser ancião, a palavra presbítero é ancião. Ele tinha que ter cabelos brancos. Timóteo, para eles, era jovem. Então, ele não seria aceito. Então, é por isso que ele fala, ninguém despreza a sua mocidade. Agora, Davi não. Davi, Samuel, Samuel muito menino ainda. Davi ali, 15, 16 anos. Naquela faixa, 14, 15, 16 anos. É mais ou menos uma aproximação. Não estou aqui para dar uma idade exata. Jeremias era muito novo. Então, precisamos compreender que Deus usa quem Ele quer. É preciso preparar as crianças, os adolescentes e os jovens para que futuramente venham servir ao Senhor exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. O critério de Deus é diferente do que geralmente é usado pelos homens. Se a juventude de um líder vocacionado é problema para alguém, para Deus, trata-se de uma grande oportunidade. Para os homens é problema, para Deus é uma grande oportunidade. Primeiro porque essa é uma fase propícia para o treinamento, aprende com mais facilidade. E o preparo. Segundo porque o vigor e a força são grandes aliados para o exercício de uma liderança bem-sucedida. E ninguém aqui está dizendo que as pessoas com mais idade não podem estar na liderança, não é isso. Mas está dizendo que é bom aproveitar os jovens para ir treinando já eles, porque eles são a geração que vai assumir futuramente. Então não pode apenas ter a visão apenas das pessoas com mais idade, porque uma hora essa geração toda vai embora e quem assume a igreja? E quem assume os departamentos? E não foi isso que aconteceu no tempo de Josué? Morre Josué, morre os anciãos do tempo de Josué. Eu digo isso no expondo as escrituras desse texto de Juízes 2, 7 a 14. Aí morre aquela geração, levanta uma geração que não conhecia o Senhor nem seus feitos. Não foram treinados. É preciso, portanto, investimento na juventude para que líderes em potencial sejam devidamente treinados, orientados e preparados para o intuito de serem usados por Deus no tempo oportuno. Oportuno. Não é tomar liderança de ninguém. Não é fazer racha na igreja. Não é dizer eu tenho um chamado, eu tô indo mesmo, vou levar o povo. Cuidado. Deus não trabalha com rebelião. Rebeliado está debaixo de desobediência e Deus não tem compromisso com gente que levanta a rebelião, tá? E cumpram assim o seu propósito. Gente que se rebelia dizendo que Deus tem chamado e está levando o povo. Ei, faça isso não. Não faz isso não, porque o seu ministério vai ser um fracasso. 3. Deixando um legado positivo. O que é um legado? Segundo dicionários, oásis significa o que é transmitido às gerações que se seguem. O legado de alguém é algo que o tempo não é capaz de desfazer. O legado não tem relação só com bens materiais, mas com princípios. Legado não é só recurso financeiro. Pai deixou... tá deixando recurso... Não. Princípios, valores e exemplo de vida. Tem filho que vai dizer, poxa, meu pai deixou até uma herança, mas... eu não quero viver segundo aquilo que meu pai viveu, porque ele não foi exemplo para mim. Olha que coisa terrível. Alguns líderes deixaram um legado de dor e sofrimento e não podem ser vistos como um referencial a ser seguido. Tomemos como exemplo o rei Acabe e a rainha Jezabel, símbolos de idolatria e apostasia. Acabe não era um rei para ser imitado de forma nenhuma. Ele era o caos como rei. Não estou dizendo que de tudo Acabe não prestava 100%, nada valia a pena. Mas ele não deixou nenhum bom exemplo nesse caso. Outro exemplo é o legado de Sansão. Este jovem foi chamado pelo Senhor para libertar o seu povo da mão dos filisteus, mas decidiu não seguir o exemplo de seus pais e abandonou os princípios bíblicos para fazer suas próprias escolhas e seguir sua vontade. Cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Sansão é um juiz e faz a mesma coisa. Ele menosprezou a capacidade e o poder que o Senhor lhe concedeu. E ele ficava brincando com isso.
Sabe o que é isso? Imaturidade. É por isso que Paulo diz, né? Não seja neófito, para não ser pego na condenação do diabo. Sansão assume uma posição, mas ele é imaturo. Ele age com imaturidade, com irresponsabilidade. Deus o chamou, mas ele não se ateu a seguir os princípios que deveria seguir. Toda liderança precisa estar consciente da responsabilidade de se deixar uma herança frutífera para as próximas gerações até que Cristo venha. Falando para a igreja. Um dos textos bíblicos que melhor retrata a dinâmica do legado deixado, o bom legado, é o de Hebreus 12:1. Olha o que diz. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, guarde essa palavra, nuvem de testemunhas. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isso aqui é um exemplo de um legado. Por quê? A expressão nuvem de testemunhas é antecipada por, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Então, portanto, nós também. Refere-se claramente ao capítulo anterior, em que está o registro do que fazem parte da chamada galeria dos heróis da fé. Talvez você já ouviu muitas pessoas dizer, irmão, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, os nossos vizinhos, amigos do trabalho. Não, o texto está tratando disso não. O texto está mostrando para aqueles que estavam sendo escrita a carta aos Hebreus que havia um testemunho deixado pelos heróis da fé registrado lá no capítulo 11. É eles que são a grande nuvem de testemunha. Pastor, mas eles já tinham partido. Como é que eles iam testemunhar alguma coisa aí? Testemunho não no sentido de estar visualizando eles ali, vendo a obra que está sendo feita por eles, mas testemunho no sentido de exemplo. É nesse sentido. For exemplo. Somando a isso, é preciso levar em conta a expressão corramos, que é uma alusão aos atletas que corriam nas arenas da época, na modalidade revezamento, em que cada um tinha a responsabilidade de correr uma parte. E ao concluí-la, outro assumia o seu posto. Que coisa linda, irmão. O escritor aos Hebreus está indicando a dinâmica do deixar um legado, pois a igreja é fundamentalmente um reino de legados. E a liderança espiritual também não foge a esse padrão. Então vem um fazendo a obra, né? Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira. Então Paulo estava numa carreira. Chegou a hora de passar o bastão para Timóteo. Entendeu? Aí chega a hora de Timóteo passar o bastão para outra pessoa. E assim, cada um no seu tempo. Deus levanta pessoas a seu tempo para continuar fazendo a obra. Hoje eu estou aqui. Você, professor da EBD, está aí. Mas anteriormente, na geração passada, outros estiveram. E assim é feita a obra do Senhor. Conclusão. Aprendemos nessa lição a respeito da importância e o valor do líder, segundo o coração de Deus. E também as consequências da falta de uma liderança. É necessário preparar os adolescentes e os jovens para que futuramente venham servir ao Senhor exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. Encerramos a lição entendendo que Deus levanta pessoas, estou repetindo o que está lá no início da lição. Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa EBD Comentado Online aqui, Lições Jovens. Lição 6, em 6 de novembro de 2022, exemplos de uma liderança feminina. Bom? E não se esqueça do expondo das escrituras, tá? A falta que faz um líder, Juízes 2, 7 a 14. Se você ainda não assistiu, então agora está na hora de assistir. A tela vai aparecer aí no final. E o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida, então divulgue o canal, porque outras pessoas precisam ser alcançadas. Nós estamos caminhando... Quando você assistir, já completou. Na verdade, nós estamos em 20 mil inscritos... 19 mil inscritos, desculpa, caminhando para 20 mil inscritos. Quem sabe, quando você for assistir, já está em 20 mil inscritos, não sei, Deus o sabe. Nós estamos caminhando para 20 mil inscritos, tá bom? E quanto mais pessoas forem alcançadas, treinadas, aprenderem a palavra de Deus, mais o reino vai crescendo, tá bom? Então divulgue, se inscreva, ative o sininho, comente, deixe o seu like e compartilhe. Vamos fazer uma oração, quero agradecer a você que ficou até o final dessa aula. Diga se ficou até o final dessa aula, de que lugar está assistindo, tá bom? Vamos orar mais uma vez pela nossa nação, tá? Porque muitos vão assistir essa aula antes do dia 30 de outubro de 2022, que é a eleição
do segundo turno para eleger o novo presidente do Brasil, tá? Desse novo mandato. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado por mais esse programa da EBD Comentado Online, essa aula de número 5, Senhor querido, sobre a falta que faz um líder. Agora, Senhor querido, aplica as verdades aos nossos corações, aos corações dos alunos, Pai querido, que vão estar assistindo em classe, em sala de aula também. Senhor querido, usa os professores, toma suas famílias, suas necessidades, toma nas tuas mãos a cada um que assistiu a aula aqui. Também toma em tuas mãos essa eleição, Senhor. Mais uma vez, eu te peço que o Senhor possa agir com mão forte e possamos ter um resultado favorável, Senhor, nessa eleição, porque tu sabe de todas as coisas. Tu, Senhor querido, o teu desejo é que haja justiça. O teu desejo é que a tua vontade prevaleça sempre, Senhor. Então esse é o nosso desejo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tô deixando aqui para você o Expondo as Escrituras e outro vídeo também como indicação. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD Comentada Online com lições bíblicas jovens.